Na América Latina, 8 países permitem casamento igualitário entre pessoas LGBTQIA+. Quer entender como foi esse processo em cada país latino-americano? Vem com a gente que te explico. Em 2010, a Argentina se tornou o primeiro país da América Latina a contar com uma lei de casamento igualitário. Aprovada pelo Congresso e sancionada pela ex-presidente Kirchner. A lei alterou o Código Civil do país e foi um marco no reconhecimento de direitos da população LGBTQIA+, na região. Em Buenos Aires, o número de casamentos igualitários dobrou entre 2010 a 2022 e os casamentos femininos quase quadruplicaram nesse período. 3 anos depois da Argentina, foi a vez do Uruguai aprovar uma lei. Em 2013, o país se tornou o segundo latino-americano a reconhecer os mesmos direitos para todos os casais. A lei também foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo ex-presidente Mujica, que impulsionou o projeto e orientou sua base parlamentar a trabalhar pela aprovação. No primeiro ano da aprovação da lei, foram 7 casamentos, número que cresceu para quase 300 em um recorde histórico em 2022. No mesmo ano, o Brasil também passou a obrigar cartórios a celebrar casamentos homoafetivos. Diferente dos vizinhos, a mudança não veio do Congresso e do Poder Executivo, mas do Judiciário. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal aprovou por unanimidade o reconhecimento da união estável entre casais do mesmo gênero. 2 anos depois, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que obriga cartórios de todo o país a celebrar também casamentos igualitários. No país, casamentos entre pessoas do mesmo gênero quadruplicaram em 10 anos e casais femininos representam 56% das celebrações. Eu participei do sorteio, né? Tem lá maquiagem, uma viagem, tinha lá se tornar lésbica. Aí eu ganhei o sorteio e tô até hoje aqui. Em 2016, chegou a vez da Colômbia. Por lá, o direito foi conquistado também no judiciário, com um percurso parecido ao do Brasil. Gracias Corte Constitucional, porque aunque no tengamos con quién casarnos, el hecho es que ya podemos hacerlo. Em 2011, a Corte Constitucional da Colômbia determinou que casais homoafetivos que convivem sob união estável devem ser entendidos como famílias, com direitos iguais aos de qualquer outro casal. Na ocasião, a Corte deu um prazo de 2 anos para que o Congresso colombiano legislasse sobre o assunto, o que não aconteceu. 5 anos após a resolução do Conselho Nacional de Justiça no Brasil, em 2016, a Corte colombiana decidiu que todos os cartórios do país são obrigados a celebrar casamentos igualitários. Enquanto os casamentos civis reduziram em 19% entre 2016 e 2022, os casamentos entre pessoas do mesmo gênero aumentaram em 18 vezes, representando 12% de todos os casamentos realizados em 2022. E também tivemos pressão internacional. Em 2017, após uma consulta da Costa Rica, a Corte Interamericana de Direitos Humanos emitiu opinião de que os Estados-membros deveriam adequar suas legislações para que todos os direitos garantidos às famílias formadas por casais heterossexuais fossem também garantidos a famílias LGBTQIA+. Baseada nessa opinião, a Corte Constitucional do Equador se manifestou a favor do direito ao casamento para famílias LGBTQIA+, em 2019. Em uma votação apertada, o país se tornou o 5º latino-americano a permitir casamentos homoafetivos. Desde julho de 2019 até 2022, mais de 1.000 casamentos foram realizados no Equador. No primeiro ano, os casamentos entre homens representaram 73% dos casamentos igualitários. Já em 2022, o casamento entre mulheres era a maioria. Em 2020, a Costa Rica se tornou o primeiro país da América Central e o 6º latino-americano em aprovar o casamento igualitário. Assim como no Equador, em 2018, a Corte Constitucional costarriquenha se baseou na opinião emitida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos para decidir que os direitos garantidos a casais heterossexuais devem ser estendidos a todos os casais. El Estado costarricense reconoce
que amar a quem se quiere é um direito humano e não um delito. Na ocasião, o tribunal fixou um prazo de 18 meses para que o Congresso do país debatesse uma legislação que garantisse esses direitos, o que também não aconteceu. Com o fim do prazo, o casamento igualitário passou a valer em todo o território do país. Em 3 anos, mais de 2.000 casamentos homoafetivos foram realizados na Costa Rica, desde a decisão em 2020. Isso representa 3% de todos os casamentos celebrados no país. Em 2021, o Chile se tornou o 7º país latino-americano a aprovar o casamento homoafetivo. Antes del artista incluso está el homosexual. O país andino já permitia a união estável entre casais LGBTQIA+, desde 2015. Mas em 2017, a então presidente Michelle Bachelet apresentou ao Congresso um projeto de lei para ampliar o direito e modificar o Código Civil do país. Depois de 4 anos de articulações e pressões por parte dos movimentos sociais, o Congresso chileno aprovou a lei que garante direitos iguais para todos os casais. No primeiro ano de casamento igualitário, mais de 2.000 casais celebraram matrimônio no Chile. No México, o casamento igualitário foi uma conquista que veio aos poucos. Em 2009, a cidade do México, capital do país, foi pioneira em legislar sobre o assunto, seguida pelos estados de Quintana Roo, em 2012, e Coahuila, em 2014. Em 2015, a Corte Suprema do país declarou que as leis estatais que impediam o matrimônio de casais LGBTQIA+, eram inconstitucionais, mas somente em 2022, o casamento igualitário passou a vigorar em todo o território mexicano. Enquanto os casamentos heterossexuais no México reduziram em 30% nos últimos 10 anos, os homoafetivos aumentaram na mesma medida. Nos últimos 13 anos, diversos países da América Latina reconheceram o direito ao casamento para pessoas LGBTQIA+, o que é uma conquista importante e que deve ser celebrada. Mas apesar dos avanços, o direito ao casamento igualitário ainda não é uma realidade em toda a América Latina. E ainda temos um longo caminho pela frente. Quer saber mais sobre os direitos e desigualdades da população LGBTQIA+? Acesse nosso site.